Uma das questões que incomodam muito as pessoas, especialmente os cristãos, é ver infiéis prosperando, enquanto pessoas fiéis a Deus têm uma vida mais difícil. Infiéis tendo uma aparente felicidade, enquanto pessoas fiéis a Deus têm uma vida de mais sofrimento. Isso incomoda você? Isso também incomodou um personagem bíblico. Eu gostaria de conversar com você sobre isso no nosso programa Adoração de hoje. Então não sai daí, porque este é o seu encontro com a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. E falando em Palavra de Deus, eu quero começar mostrando para você e oferecendo para você a revista Esperança Eu Creio. Eu quero mostrar ela mais de pertinho para você aqui. Pode ser aqui na 3, ó. Eu quero folhear essa revista com você, para você perceber. Por exemplo, aqui, ó, o capítulo 13. É o capítulo sobre a volta de Jesus. Veja, segura aí, ó. Deixa aqui como é uma revista bonita, olha, toda ilustrada. Essa revista tem vários temas da Bíblia para você estudar. E veja, esta revista, ela foi preparada como um auxílio para que você conheça mais a Bíblia, tá bom? Você estuda a Bíblia através da revista Esperança. E essa revista pode ir para sua casa sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção, a impressão e o envio para a sua casa. Você não paga nada quando você pede a revista Esperança. Nós enviamos para a sua casa sem nenhuma taxa. É só você pedir. Então você pode pedir pelo nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem agora para o 12 98244 4449. Vou repetir, tá? Salva aí no teu celular esse número como Escola Bíblica Novo Tempo, 12 98244 4449. Você manda uma mensagem, eu quero a revista Eu Creio, a revista Esperança Eu Creio, e a gente vai mandar para você. A gente vai te ajudar lá no WhatsApp a fazer o seu cadastro, tá? Ou você pode entrar agora também no site novotempo.com/escola bíblica, e aí nesse site você vai encontrar a imagem dessa revista, clica nela, você mesmo faz o seu cadastro, pode colocar os dados sem preocupação, porque aqui a gente respeita a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente cuida dos seus dados, ou você pode também ligar de segunda a quinta, de 8 da manhã até as 10h30 da noite para o 0 operadora 12 21 27 30 30, e na sexta-feira até as 4 da tarde tem gente esperando a sua ligação, tá? 0 operadora 12 21 27 30 30. Pede a sua revista Esperança, a gente vai mandar para você sem custo algum. E agora a gente vai para o estudo da Bíblia e você sabe, né? Sempre que a gente vai estudar a Bíblia, nós temos que orar. A oração é um requisito básico para o estudo da Palavra de Deus. Então feche seus olhos comigo, se puder, e vamos orar. Senhor, hoje nós vamos falar sobre um tema delicado da Tua Palavra. Vamos talvez tocar em um ponto de tensão na vida de alguém que está me assistindo, talvez uma dúvida que essa pessoa tenha. Então eu peço que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesse momento, para que nós possamos entender a Tua Palavra. E mais do que isso, Senhor Deus, que a Tua Palavra conforte o nosso coração e nos ajude a viver em paz com a nossa vida e com o Senhor, enquanto estamos aqui esperando a Tua volta. Estamos te pedindo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. A prosperidade dos ímpios incomoda você? Veja, a mim incomoda, ou pelo menos incomodava até que eu descobri na Bíblia como lidar com essa questão. Mas não é fácil, né? Talvez você seja uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que tenta ter comunhão com Ele todo dia, que se preocupa em ser fiel aos seus mandamentos, que fica pesarosa quando comete um pecado, vai a Deus em busca de perdão. Talvez você seja uma pessoa assim que está tentando viver a vida espiritual como a Bíblia pede que nós vivamos.
Mas aí perto de você, talvez um vizinho ou um colega de trabalho que não quer nada com Deus, não quer nada com a Bíblia, pelo contrário, às vezes fala mal de Deus, fala mal da Bíblia. E aí você olha para a vida dessa pessoa e a vida dessa pessoa aparentemente é melhor que a sua. E isso pode ser visto em diversos aspectos, né? Talvez essa pessoa tenha uma saúde melhor que a sua, ou talvez tenha uma vida financeira melhor que a sua, ou talvez tenha menos conflitos na família, né? Pelo menos o que você conhece, do que a sua própria família. E aí vem uma questão na sua cabeça, né? Mas como é que funciona isso? Eu sou fiel a Deus e não consigo ter uma vida, entre aspas, feliz. E essa pessoa que não é fiel a Deus, essa pessoa que às vezes fala coisas contra Deus, ela desafia Deus, essa pessoa tem uma vida aparentemente feliz. Como é que isso funciona? Bem, se já passou isso pela sua cabeça, não se culpe, tá? Porque a vida de um personagem bíblico também passou por isso. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 73. Foi um salmo escrito por Asaf. Asaf é um profeta de Deus, ele escreveu alguns salmos. E no Salmo 73, Asaf fala exatamente sobre esse incômodo dele com a questão da prosperidade dos ímpios. E a gente vai estudar aqui o Salmo 73. Bem, se você observar alguns salmos, você vai perceber que no texto hebraico, na forma hebraica de se escrever, às vezes o autor começava pela conclusão. E é o que acontece aqui no Salmo 73. Olha aqui o versículo 1, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Então, o Asaf, ele vai relatar aqui um problema que ele tinha, um problema espiritual que ele tinha, né? Pelo menos um problema de compreensão teológica que ele tinha. Mas ele começa com a conclusão de todo o seu argumento. E a conclusão é: Deus é bom. Deus é bom. E essa é uma afirmação que não pode sair da nossa mente. Deus é bom. Ele começa dizendo: certamente Deus é bom. Deus é bom para quem? Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Ou seja, Asaf não tinha dúvida da bondade de Deus e nós não podemos ter dúvidas, mesmo que a nossa vida não seja aquilo que nós gostaríamos que fosse. Deus continua sendo bom. Mas aí depois que Asaf começa com essa sua conclusão, né, e ele, nesse pensamento hebraico, ele começa do final, né, ele começa da conclusão, aí ele vai falar o seu problema teológico que ele tinha, essa compreensão distorcida que ele tinha. Ele diz assim no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Olha que coisa séria, né? Por que Asaf quase perdeu a fé? Por que os pés de Asaf quase escorregaram e ele caiu da fé? Por quê? Ele diz assim no versículo 3: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Percebe? Ele estava aqui com um problema, digamos, teológico, mas que afetava as suas emoções, que afetava a sua fé. É aquele problema que eu descrevi para você no começo. Asaf olhava ao seu redor e ele não conseguia entender como é que ímpios, pessoas que não adoravam a Deus, pessoas que às vezes estavam confrontando Deus, como é que essas pessoas prosperavam. E veja, a palavra aqui, amigos, é prosperidade mesmo. O que essas pessoas faziam crescia. Se elas tinham um negócio, o negócio crescia. Se elas iam fazer uma compra, elas faziam uma boa compra. Se elas iam lidar com a sua saúde, a saúde estava boa. Aliás, Asaf descreve isso. Olha aqui no versículo 4, ele diz assim: eles, os ímpios, não passam por sofrimentos. Eles têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos, Não são atingidos por doenças como outros homens. Amigos, isso aqui é uma coisa séria. Porque pode ser, por exemplo, que você que tentou se alimentar
da maneira como Deus espera que nós nos alimentamos, e a Bíblia está repleta de conselhos sobre alimentação, você adoeceu. E aí uma pessoa que você conhece que não se preocupa com a alimentação, que não se preocupa com o cuidado do corpo, está saudável. Asaf estava enfrentando isso. Porque ele diz assim, eu olho para a vida dos ímpios e não há sofrimento. Eu olho para a vida dos ímpios, eles são saudáveis. Olha a expressão que usa aqui, é o corpo saudável e forte. E ele diz mais, eles não são atingidos por doenças. Asaf estava com um problema sério, porque ele não conseguia entender isso. E ele continua descrevendo, vem comigo para o texto bíblico de novo, porque ele diz no versículo 6 assim, por isso o orgulho lhe serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, de sua mente transbordam maquinações. Versículo 8. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E olha aqui o que esses ímpios fazem. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Veja, às vezes a gente trata esse assunto de maneira muito superficial. Asaf era um profeta de Deus. E isso afetou Asaf de maneira muito profunda. Porque ele está dizendo aqui, ele está vendo pessoas que são violentas, ele está vendo pessoas que são más, pessoas que maquinam o mal, e pessoas que desafiam o nome de Deus, porque aqui essas pessoas dizem, será que Deus sabe de alguma coisa mesmo? Essas pessoas que estavam com boa saúde, com vida financeira próspera, elas olhavam para os crentes e diziam assim, olha, será que esse Deus de vocês realmente é um Deus que sabe de tudo? Olha a nossa situação, nós estamos bem e vocês não estão tão bem assim, nós estamos saudáveis e vocês estão doentes, nós temos dinheiro e vocês não têm. E eles ficavam desafiando o nome de Deus na frente da vida dos olhos dos crentes, para tentar abalar a fé. E eles quase conseguiram abalar a fé de Asaf. Veja o que Asaf fala a partir do versículo 13. Veja como essa questão era profunda. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Asaf está sendo sincero com Deus. E veja, não há problema em ser sincero com Deus. A questão é que às vezes a nossa sinceridade está errada, como Asaf estava errado. Mas ele estava sendo sincero com Deus, ele disse, Senhor, parece que foi inútil ser fiel a Ti. Parece que foi inútil manter o meu coração inocente. Porque todo dia eu sofro, ele está dizendo aqui no versículo 14, o dia inteiro eu sou afligido. Todas as manhãs eu sou castigado. Você já se sentiu assim? Você já falou isso para Deus, ou pelo menos pensou nisso? Senhor, está sendo inútil ser um cristão. Porque quanto mais eu sou fiel a Ti, mais as coisas dão errado. Quanto mais eu sou fiel a Ti, menos benefícios, entre aspas, eu tenho. Amigos, esse é um sentimento perigoso. E eu preciso te alertar isso. Esse é um sentimento perigoso, porque esse sentimento pode levar à ausência da fé. Esse sentimento pode destruir as bases da sua fé. Então, o meu primeiro apelo para você nesse nosso encontro aqui é para que você combata esse pensamento na sua cabeça. Não deixe esse pensamento crescer. Não permita que a ideia de que é inútil ser fiel a Deus tome conta da sua cabeça. Não permita isso.
Porque, amigos, Asaf estava com esse pensamento. Por isso ele disse ali no versículo 2, eu quase perdi a fé. Os meus pés quase resvalaram, eu quase saí do caminho. Porque eu comecei a pensar que era inútil ser fiel a Deus. E ele termina o versículo 16 dizendo assim, quando eu tentei entender tudo isso, achei difícil demais para mim. E é difícil mesmo. É difícil entender quando você é fiel a Deus e as coisas não estão dando certo. E aí você olha para um infiel a Deus e parece que está tudo bem na vida dele. É difícil de entender. Só que Asaf entendeu. Então, até agora, eu tentei mostrar para você que talvez o que você esteja sentindo aí não é algo estranho aos seres humanos, porque Asaf sentiu. Mas o que eu quero te mostrar de verdade é como você supera esse sentimento que você está aí sentindo agora no seu coração. Então volta comigo para a Bíblia, porque no versículo 16 ele diz, eu achei muito difícil para mim. Só que no versículo 17 ele diz assim, até que... Então aqui há uma esperança, porque ele diz, eu estava achando tudo isso muito difícil, até que aconteceu alguma coisa. E as coisas mudaram na minha cabeça. E aconteceu o quê? Versículo 17 ele diz, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Amigos, Asaf, ele foi buscar a solução no lugar certo. Às vezes a nossa cabeça começa a se encher de pensamentos que são perigosos para a nossa fé. Às vezes a nossa cabeça começa a se encher de sentimentos que ameaçam a nossa fé. Para onde é que a gente vai quando essas coisas acontecem? A gente vai para onde Asaf foi. Asaf foi para o santuário. Asaf foi buscar a Deus, porque naquele contexto, no santuário, era onde se encontrava a Shekinah, a presença de Deus. Ele diz assim, eu vou até o santuário, porque eu preciso de uma solução, eu preciso de uma resposta. E as respostas espirituais que nós precisamos estão em Deus. É nele que a gente precisa procurar. Então Asaf vai até Deus e diz assim, a Bíblia diz, até que eu entrei no santuário de Deus. E o que foi que aconteceu quando ele entrou no santuário de Deus? Ele entrou em comunhão com o Pai. Ele entrou em comunhão com Deus, ele se aproximou de Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, ele diz aqui, eu compreendi o destino dos ímpios. Amigos, só esse versículo aqui já tem uma mensagem gigante para a nossa compreensão espiritual. Porque Asaf estava inicialmente olhando para o presente. E no presente, talvez as coisas não estejam muito claras. Porque no presente de Asaf, ele via os ímpios prosperando e ele, enquanto um fiel a Deus, tendo dificuldades. No presente, Asaf via pessoas que não tinham compromisso com Deus, com a vida aparentemente feliz, e a vida dele, que era um fiel a Deus, um profeta de Deus, cheia de problemas. No presente era assim, mas quando ele entra no santuário de Deus, ele tem uma visão do futuro. E aí ele diz, eu compreendi o destino dos ímpios. E aí a coisa muda. A metade final desse salmo tem um outro tom. E eu quero ler com você a partir do versículo 18, ele diz assim, certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Versículo 20, são como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Versículo 21, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, versículo 23, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Que palavras bonitas, né?
Olha que foi que o contato com Deus, a intimidade com Deus resultou em Asaf. Asaf diz assim: Senhor, agora eu entendi que a questão não é só o que está acontecendo agora. A questão é o que acontecerá no futuro. Asaf entendeu que os ímpios têm uma aparente prosperidade, mas ela só é próspera se você fizer um recorte do presente. Se você colocar na cena a eternidade, aquela prosperidade desaparece. Não sei se eu vou conseguir explicar para você o que a Bíblia está tentando dizer, mas é assim, olha, se você faz um recorte de alguns anos, de alguns dias, de alguns meses, parece que aquela pessoa está crescendo e prosperando. Mas se você aumenta esse recorte para a eternidade, se você amplia o futuro, você vai perceber que aquela pessoa não está prosperando, ela está caindo. Porque, amigos, não é o dinheiro que diz que você está prosperando. Não é uma aparente saúde física que diz que está tudo certo com você. Não é isso. O que diz se você está prosperando ou não é o seu contato com Deus. Porque quando Asaf entra no santuário, ele descobre que, apesar da vida dele ter problemas físicos, problemas financeiros, ter agitação mental, ele estava no caminho da prosperidade. Sabe por quê? Porque quando ele olhou o final, quem teria vida eterna era ele, não o ímpio. Amigos, quando Asaf olha, ele diz assim: como eu era tolo. Você leu comigo no versículo 22, ele diz assim: agi como um animal irracional. Olha que expressão forte. Mas o que estava acontecendo com Asaf era exatamente isso. Ele não estava raciocinando da perspectiva de Deus. E isso aqui é importante. Ele não estava raciocinando da perspectiva de Deus. Ele estava raciocinando da perspectiva humana. E na perspectiva humana, ele chegou àquela conclusão da prosperidade dos ímpios. Mas na perspectiva de Deus, Asaf finalmente entendeu que os ímpios não estavam prosperando. Eles estavam tendo um período de pequena alegria. Mas a eternidade seria de ruína total. Volta comigo para a Bíblia, porque aqui no versículo 24 ele diz assim: tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Olha que coisa maravilhosa. Você lembra de Asaf no começo do Salmo? Ele diz assim: Senhor, eu estou tendo inveja daqueles que têm dinheiro, inveja daqueles que têm saúde. Asaf estava querendo ter o que os ímpios tinham. Mas aqui no versículo 25, ele diz assim: Senhor, a única coisa que eu desejo agora é o Senhor. E ele diz assim: e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Que coisa linda, amigos. Quando a gente entra no santuário de Deus e quando a gente começa a ter comunhão real com Deus, a gente não deseja mais nada dessa terra. E a gente entende que não são as coisas desse planeta que vão nos fazer felizes. Não é o dinheiro, não é a saúde, não é a casa bonita, não é o carro, não é a viagem. A gente entende que quando a gente está em comunhão com Deus, a gente entende que a única coisa que nos traz felicidade real é o Senhor. Não é nada que a gente recebe dele, é Ele. Você entende isso? A felicidade real do cristão não é recebida a partir daquilo que você recebe de Deus, mas ela é obtida a partir de Deus. E aí no versículo 26, ele vai para a conclusão dizendo assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança para sempre. Amigos, quando Asaf entrou no santuário de Deus, ele entendeu tanto o destino dos ímpios, mas o que estava acontecendo com ele mesmo.
Asaf parou de invejar a vida daqueles que não tinham fidelidade a Deus, porque ele entendeu que a sua maior alegria era Deus. Que o seu maior contentamento, a sua força e a sua esperança e a sua herança para sempre era o próprio Senhor. Asaf entendeu, por exemplo, amigos, que essa vida nem sempre é justa. E olha, você vai encontrar pessoas ímpias prosperando aí do seu lado, enquanto você tem dificuldades. Você vai encontrar isso. Sabe por quê? Porque não há justiça nesse mundo. Mas Asaf encontrou a verdadeira justiça. E eu quero que você vá comigo para a segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, porque tem um texto lá que complementa o salmo que nós estamos lendo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 11. Diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. E agora o versículo 13 diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Veja, esse mundo não é justo, não é justo. Não espere a justiça nesse mundo, sabe por quê? Porque nesse mundo, pessoas ruins, pessoas não fiéis a Deus vão prosperar, enquanto você vai ter dificuldades. É assim esse mundo, ele é injusto. Nesse mundo, pessoas que desafiam a Deus têm uma vida tranquila do ponto de vista financeiro e pessoas fiéis a Deus têm dificuldades financeiras. Esse mundo não é justo. Mas Asaf entendeu que nós não podemos esperar a justiça desse mundo. A justiça virá no novo céu e na nova terra. Você leu comigo a carta de Pedro. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amigo, querida amiga, se você estava até agora como Asaf, incomodado com a prosperidade dos ímpios, entre no santuário do Senhor. Entre em comunhão com Ele através da palavra, para que o seu coração seja confortado e você entenda que a sua maior riqueza é o próprio Senhor. Não há mais por que a gente almejar coisas dessa terra. Nosso único objeto de desejo, como o salmista falou, deve ser o Senhor, encontrar com Ele pessoalmente, para então vivermos um lugar justo. Eu posso orar por você? Para que Deus coloque o mesmo sentimento do final do Salmo 73 no seu coração? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, talvez com o coração pesado, porque como Asaf no começo do Salmo 73, nós estávamos invejando a vida de alguém, ou incomodados com a prosperidade de um ímpio, enquanto a nossa vida de alguém que busca a Deus está sendo a vida difícil. Mas agora, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor coloque no nosso coração o mesmo sentimento de Asaf após o encontro contigo no teu santuário. Que nós possamos entender que nossa maior riqueza é o Senhor e que o nosso destino eterno é estar contigo para sempre, no novo céu e na nova terra, onde habitará a justiça. Deus, nos faz viver assim, nos faz viver com esse contentamento, sempre ao teu lado, Senhor, sem perder a comunhão contigo. Nós queremos viver assim, te pedimos ajuda para isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor.